Uma boa noite a todos que estão em casa, que Deus lhe abençoe e pegue sua Bíblia, participe do culto conosco, compartilhe essa transmissão, que Deus venha falar com cada um de nós nesta noite em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, igreja, nós estamos com o estudo das cartas 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos falar da igreja de Pérgamo, amém? Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, que você venha tirar lições espirituais, lembrando que hoje é culto de batalha espiritual, então tire lições espirituais para a sua vida, através desta carta de Jesus para a igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12. Quando você achar, diga glória a Deus. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, acompanhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma carta muito viva na nossa atualidade. É uma carta atualizada para a igreja contemporânea, para cada um de nós. Então que você venha tirar lições que agregam a sua vida espiritual. Versículo 12 está escrito: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém, igreja? Glória a Deus. Antes de nós falar da igreja, não sei se você tem observado que quando a gente fala da igreja de Pérgamo ou de Efésio, de Esmirna, que já foi falado, nós falamos da igreja e também nós falamos da cidade. Primeiro nós passamos o contexto da cidade, depois nós vamos para a igreja. Amém, gente? Nós temos trabalhado dessa forma, então não confunda, tá? Quando a gente estiver falando da cidade e quando a gente estiver falando da igreja. Amém? Pérgamo era a cidade de Pérgamo era a capital da província romana na Ásia. Então, Pérgamo era uma cidade muito importante, principalmente para Roma, porque ali estava um templo a César. Havia um templo que cultuava o imperador. Havia um templo, enquanto as outras cidades, elas, uma vez por ano, tinham que confessar a César como Senhor. A igreja, a cidade de Pérgamo, tinha um templo a César. Ali eles cultuavam dia após dia
ao imperador. Não é à toa que Jesus vai dizer que ali era o trono, era fincado o trono, naquela cidade era fincado o trono de Satanás. Porque o paganismo dominava aquela cidade. Ali havia o templo a Zeus, um deus da Grécia antiga, o deus trovão, e o templo que ficava em um alto monte era tão suntuoso que era também uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então havia vários deuses na cidade de Pérgamo. Era uma cidade que tinha o seu próprio Deus. O Deus de Pérgamo era o Deus que se chamava Asclépio, que era o Deus serpente. Era um Deus que prometia curas. Era o Deus da cura. Era um Deus, o símbolo dele era uma serpente. No templo de Asclépio, ou Esculápio, que era o Deus de Pérgamo, no templo deles haviam serpentes que os adoradores, os adeptos, os doentes se deitavam no chão, querendo que serpente tocasse neles para que eles fossem curados. Ali haviam sacerdotes médicos. É interessante isso, porque o símbolo da medicina é uma serpente. O símbolo da medicina é uma serpente enrolada no bastão de Esculápio. Até hoje tem o mesmo significado, é o mesmo Deus. É o Deus da medicina, Asclépio, e era o Deus de Pérgamo. Então pessoas vinham de todos os lugares doentes para receber a cura em Pérgamo, para ser tratada em Pérgamo. Então ali nascem as formações dos médicos, dos curandeiros. Então nós vemos que Pérgamo era bem conhecida, era bem visitada. E no meio disso tudo havia uma igreja fiel a Cristo naquele lugar. Uma igreja perseguida. Uma igreja que vai ter as suas lutas, seus conflitos para com as coisas externas. Pois aquilo que era externo estava entrando para dentro da igreja. Pérgamo também tem um significado no grego. A palavra Pérgamo significa no grego casado, casamento ou fortaleza. Casado. Deus, o Senhor Jesus trabalha a característica da cidade para trabalhar com a igreja daquela cidade, para falar com a igreja daquela cidade. É igual Esmina. Esmina significa uma fragrância. Esmina vem de mirra, onde quando esmagava a casca, saía o cheiro, o perfume de Esmina. E em Esmina estava uma igreja perseguida, onde o Senhor disse: ser fiel até a morte, porque o testemunho de vocês vai exalar para a glória de Cristo, vai ser uma fragrância. Então o Senhor está trabalhando Pérgamo, que significa casado, porque essa igreja estava flertando com o mundo. E o nome Pérgamo em grego significa casado, casamento. Nós temos que lembrar isso, nós somos casados com o Senhor. Cada um que tem uma aliança com o Senhor Jesus é casado com Ele. E Ele não aceita que você se prostitua ou adultere, porque Ele vai vir buscar uma igreja santa, virgem, vai vir buscar um povo santificado pelo seu sangue, redimido pelo seu sangue, e não uma igreja contaminada, suja, enrugada. Não, é uma igreja limpa e sarada pelo seu sangue, em nome de Jesus. Então este é o significado da palavra em grego. Pérgamo significa casado. Em Pérgamo também tinha uma famosa biblioteca.
era a segunda maior biblioteca do mundo antigo. Estava em Pérgamo, porque eles se orgulhavam da sua cultura, da sabedoria, da intelectualidade. Eles cultuavam isso naquela época. A única biblioteca maior que a de Pérgamo era a que estava em Alexandria. Era maior. Em Pérgamo haviam mais de 200.000 pergaminhos. E pergaminho deriva-se de Pérgamo. Pergaminho foi criado em Pérgamo. Porque antes do pergaminho era papiro. E o pergaminho agora é feito de couro. Tinha mais resistência. Era mais tranquilo, resistia mais ao tempo, às escritas. Então o pergaminho deriva-se de Pérgamo. Então ele tinha essa biblioteca. Então era uma cidade que tinha 3 principais adorações: a Zeus, ao Asclépio e ao imperador. E tinha um tempo para todos. E nessa cidade havia uma igreja fiel a Cristo, mas que pouco a pouco estava se contaminando com esse sistema satânico que para nós hoje é o mundo. É o mundo. Então essa é uma carta atual para cada um cristão, para cada igreja. Então tire lições para a sua vida. Vamos falar do remetente, que é Jesus. O versículo, vamos dar início aqui, versículo 12. Jesus se apresenta como? Versículo 12. E ao anjo da igreja, o anjo nós já sabe, né? Todos os cultos nós temos falado sobre isso. Que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha como o remetente se apresenta àquela igreja. Aquele que tem a espada de 2 fios, 2 gumes. Por que Jesus se apresenta aqui a essa igreja com uma espada de 2 fios? Porque essa espada significa a palavra, simboliza a palavra de Deus. É a visão que João teve do Cristo glorificado. Que ele vai dizer que ele tinha uma espada aguda e afiada, que saía de sua boca. Isso é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. E a espada, para os romanos daquela época, significava autoridade e poder. Para os romanos, a espada era autoridade e poder. Para eles, a última palavra era de César. E Jesus estava se apresentando como aquele que tem a espada de 2 fios, de 2 gumes. A última palavra não era do imperador. A última palavra não é do médico. A última palavra não é daqueles que querem o teu mal. A última palavra, ela continua sendo do Senhor Jesus. Aquele que era, que é e que será para todo o sempre. Fala para o seu irmão, a última palavra é do Senhor, querido. Então o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada de 2 fios, 2 gumes, tanto ela corta para cá como para cá. Corta para frente como para trás, para o lado. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para abençoar. A palavra de Deus, ela vem para salvar. Mas também ela vem para trazer juízo eterno, condenação. Ela corta para os 2 lados. E é assim que Jesus se apresenta àquela igreja. Aquela igreja que admirava a sabedoria, conhecimento humano, científico. Ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. Jesus, quando vier, em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, fala da vinda do Senhor Jesus, de branco sobre um cavalo, e o nome que chama ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. E o que o crente precisa é da palavra. O Senhor veio trazer a palavra para aquela igreja que estava flertando com o mundo. Vocês não precisam do entretenimento do mundo, vocês precisam da minha palavra. É assim que Jesus se apresenta. Vocês não precisam de mais uma diversão, de uma descontração. Vocês precisam da minha palavra.
É assim que Jesus se apresenta. E ele começa fazendo elogios àquela igreja e também trazendo uma palavra de perseverança. O versículo de número 13 vai dizer assim: eu sei as tuas obras. Jesus te conhece, querido. Nós temos falado isso. Jesus conhece a sua vida. Jesus sabe quando você dá desculpas, quando você é sincero. Jesus conhece você. Jesus me conhece. Eu sei as tuas obras. Eu sei como você se sente. E onde habitas? Jesus conhecia a realidade daquela cidade. Era muito difícil ser cristão em Pérgamo. A influência era muito grande, externa. A influência do imperador, a influência de Roma, a influência do pecado, do paganismo, da idolatria, da prostituição, da imoralidade era muito grande naquela cidade. Era muito difícil ser crente naquele lugar. É por isso que Jesus destaca: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Com as palavras, as outras cidades o diabo visitava, mas ele morava em Pérgamo. E aqui não fala de um edifício, não, fala do sistema daquela cidade. O sistema daquele lugar era satânico, era maligno. Ali estava o trono, fincado o trono, o quartel-general de Satanás estava ali. Aí Jesus vai dizer: e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ali tinham crentes o quê? De fé. Tinham crentes que estavam determinados a entregar sua vida por amor a Jesus. A entregar sua vida por amor a Jesus Cristo. A seguir ao exemplo de Jesus, onde Ele morre na cruz por amor a nós. Hoje nós temos que nos entregar por amor a Ele. Amém, gente? E os cristãos querem servir a Deus o quê? Na tranquilidade, no pecado, no erro. Não tem coragem de abrir mão de nada, gente. Essa é a realidade da igreja nos nossos dias. Cada dia mais nós estamos mais apegados às coisas dessa terra. Cada dia mais nós temos dificuldade de se afastar daquilo que é simples. E aqui estava uma igreja no meio de um sistema diabólico, satânico, mas era firme ao nome do Senhor Jesus, não se encurvava ao nome de César, não se encurvava aquele sistema e não negava a fé deles. Tem muita gente que nega Jesus pela amizade. Gente, olha as coisas banais, pela amizade. Tem gente que abre mão de Jesus por causa de trabalho, por causa de coisas, de bens materiais, de um status. Essas pessoas morriam por causa da sua fé. E hoje nós não conseguimos abrir mão nem de nossos próprios desejos para seguir a Jesus. É por isso que Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem como você seguir a Jesus e fazer a sua vontade. Ele vai dizer: negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas é quem quiser. Sabe por que Jesus fala que a porta é estreita? Só cabe você. Não adianta você vir com um monte de bagagem do mundo. Não, você seguir a Jesus do meu jeito e entrar na porta, você não passa por ela. Essa porta é apertada, o caminho é espinhoso. E tem muitos que procuram, mas não acham. Porque não abre mão da bagagem. Quer seguir a Jesus do seu jeitinho. Não, Jesus entende, Jesus sabe. Sim, Ele sabe e conhece a obra de cada um. Amém, igreja? Ele vai dar um exemplo de Antipas. Olha só que interessante. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas
era o pastor de Pérgamo. Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. Ele era uma resistência a um sistema pecaminoso, a um sistema maligno imposta pelo governo daquela época. Ele não se dobrava. Tertuliano, um escritor dos primeiros séculos, do século I, século II, ele vai dizer que Antipas foi morto desta forma. Fizeram um boi de bronze. Colocaram Antipas vivo dentro do boi de bronze. Pegaram aquele boi e jogaram num fogo. Antipas morreu sufocado e queimado vivo. Não foi queimado assim, devagarinho. Devagarinho, queimou, o couro grudava. Não podia, quem atriscou aqui numa panela quente? Na mesma hora vira boia. Imagine você dentro de um bezerro de bronze e uma fogueira debaixo de você. Em que você toca? Assim é a morte de Antipas, segundo Tertuliano, segundo a história. E Jesus vai dizer: a minha fiel testemunha foi fiel até a morte, mas testemunhou do meu nome, testemunhou da minha palavra, foi fiel até o fim. Aqui está uma igreja perseverante. Aqui está uma igreja lutando contra um sistema satânico. Então Satanás viu que a perseguição não estava dando certo. Então vamos introduzir falsos crentes dentro da igreja. Haviam crentes, um grupo de crentes desviados dentro da igreja de Pérgamo. E o erro de Pérgamo foi não confrontar os de dentro. Eram fiéis lá fora, lutavam, morriam, mas aceitou falsas doutrinas dentro. Era para combater o pecado dentro da igreja, mas eles não combateram o pecado. Então o Senhor vinha alertando, trazendo para que eles se arrependam-se. É por isso que Jesus se apresenta como a espada de dois fios, a palavra de Deus. O versículo 14 nós vamos entender melhor, 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, odeio. Olha só que interessante. Havia um pequeno grupo dentro da igreja que estavam seguindo a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Em Números 22 vai contar a história de Balaão. Balaão era um profeta gentil que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Contratou, pagou bem a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ele tentou por 3 vezes amaldiçoar, oferecendo sacrifícios. Mas todas as vezes que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Então Balaque olhou para ele: rapaz, eu te paguei, foi para amaldiçoar, não foi para abençoar não. Então ele vai ensinar a Balaque a fazer com que o povo de Deus tropeçasse. Já que nós não pode tocar neles, eles não vão dar brecha, vamos trabalhar com o pecado no arraial de Israel. Então ele pega prostitutas, meretrizes que serviam no templo em Moabe aos seus deuses pagãos e levam ao arraial para seduzir os israelitas. Nessa brincadeirinha morre 24.000 homens que se contaminaram com prostitutas, com a idolatria naquela época. Satanás sabe que se eu não posso tocar nele, então vou achar uma brecha, vou fazer com que eles tropecem. Eu quero que eles morram, se afastem de Deus. Nessa brincadeira, 24 homens morrem com pragas.
porque se deitaram com prostituta, e essa é a doutrina de Balaão: corromper aqueles que estão firmes, trazer o mundo para que os crentes se prostituem. E nós vemos isso nos dias de hoje. Quando você olha para um crente, você não sabe nem se é crente, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de fala. As pessoas se dizem cristãos, mas não há diferença nenhuma das pessoas do mundo. Xingam, vão para as festas, bebem um pouquinho, pastor, não pode ficar bêbado. Isso é doutrina de Balaão. Crentes favores a aborto, crentes que matam seus filhos no ventre, mas estão na igreja. Não pode descobrir um namoro ilícito com relação sexual, então vamos matar essa criança. Crentes pulando carnaval. Olha como é que vê essa palavra, em véspera de carnaval. Eu vou evangelizar no carnaval. Crentes com latinha de cerveja no meio de rodinha de amigos. Isso é doutrina de Balaão, querido. Não, você pode fazer tudo, contamina, querido. Você não pode ter aliança com este mundo. Jesus já te resgatou deste mundo, querido. Esse mundo está perdido, só vai piorar cada vez mais. O barco do mundo está afundando. Jesus está te chamando para o barco dele, que ninguém afunda. Mas tem gente que está indo no barco de Jesus a braços, indo para o barco do mundo. É a doutrina do pé na igreja e o pé no mundo. Já falaram aí, o crente Raimundo, né? Pé na igreja e o pé no mundo. Ouve música mundana, não tem diferença nenhuma. Assiste o que o mundo assiste. Filmes sensualistas, sensuais, imundos, que brincam com o nome de Jesus, e o crente está dando audiência a novelas imundas, que só tem adultério, prostituição, homem beijando um homem, mulher tendo relação com mulher. Para o mundo isso é normal, para o crente isso não é normal. Para o mundo a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Para o crente existe uma verdade absoluta, e é a palavra de Deus, a espada de dois fios. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade. A nossa verdade é absoluta, ela é bíblica, ela se chama Jesus Cristo. Então não existe comunhão entre as trevas e a luz, gente. Engana-se o crente que fica flertando com o mundo. Não, pastor, é música romântica. É música romântica, pastor. Fala de amor. Amor de quem? Amor com outras? Com várias? Traições? Dor de cotovelo? Então essa é a doutrina de Balaão. Aqui faz que o povo se prostitui, se contamine. E Jesus, ele morreu para que a igreja seja santa, santificada, separada. Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte A vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Você está se conformando por quê? Não, pastor, é só um filme, mas tem imoralidade. É uma série, tem imoralidade. A palavra de Deus diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Que você tem colocado diante dos teus olhos? Essa é a doutrina de Balaão. Pastores que negociam seus dons por status, por uma mídia social, por seguidores, se corrompem em programas de TV. Não todo, agora o caminho é ecumênico. Não, o que importa, não importa o lado que você suba da montanha, o importante é chegar lá em Deus, o topo. Não, que só existe um caminho. Não tem essa historinha não, é uma pessoa boa, é uma pessoa...
só não vai para a igreja, só não crê em Jesus, mas é uma ótima pessoa. Sim, o mundo está cheio disso. E o inferno também. Então essa é a doutrina de Balaão. Havia um pequeno grupo que estava corrompendo os crentes fiéis, verdadeiros, trazendo doutrinas de imoralidade. Você pode pecar. Os nicolaítas eram os crentes que ensinavam uma liberdade destrutiva. Você pode beber, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Jesus quer saber do teu coração. Não, meu irmão, isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja. É os nicolaítas. Quanto mais você peca, mais perdão você tem. A graça é abundante. Você pode viver a vida do jeito que você quer. Você pode viver a sua vida correndo atrás daquilo que você deseja. Que ensinamento é esse? E hoje nós vemos pessoas vindo para a igreja, mas não atrás de Jesus, mas atrás daquilo que eles desejam. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou a buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e as suas justiças, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33, Jesus não ensinou você a correr atrás daquilo que você quer. Ele ensinou você a correr atrás do reino de Deus em primeiro lugar. E as coisas vão se encaminhando. Deus vai aplanando o seu caminho. Vai colocando você no caminho reto. Não, mas eu tenho que correr porque é meu sonho, é o que eu quero. Você não entendeu o que é ser cristão. Você não entendeu o que é negar a si mesmo. Você não entendeu o que é evangelho. Eu não perdoo não, pastor. Pode vir falar comigo, eu não tenho sangue de barato, eu não perdoo não. Quem está perdendo é você. É você que está em desobediência. Cada vez mais nós vemos crentes fazendo a obra e nem são casados. Cheio de nomenclaturas, títulos, status, posições, missionário, apóstolo, pastor. Às vezes está em fornicação, mas está no altar. Está morando junto, mas não se casam. Qual é o evangelho que nós temos vivido? Doutrina de Balaão é isso. Não, Jesus não se importa com essas coisas não, pastor. Não se importa não. Cada vez nós vemos crentes menos fiéis ao dízimo, à oferta. Quando era do mundo, gastava seu dinheiro com bebida, com cigarro, com prostituição. Quando se converte, não. Tinha tempo, voltava de madrugada das festas, o culto passou do horário, está reclamando. Chegava em casa 4 da manhã, bêbado, sem dinheiro. O culto passou meia hora do horário, está olhando o relógio, está reclamando, está murmurando. Doutrina de Balaão, querido. Cada vez mais você vê namoros jovens, sem compromisso, não se guardam. No primeiro encontro, na primeira oportunidade de ficarem sozinhos, se relacionam sexualmente, estão no altar cantando, estão no altar em grupo de jovens apresentando peça. Não esperam um casamento. Ainda tem pastor com doutrina de Balaão dizendo, não tem que conhecer primeiro. Vai que depois se casa ou não gosta e separa. Como é que funciona isso? Doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. Tem gente mais cuidando do seu corpo do que da sua alma. Doutrina de Balaão, que traz tropeço. Nicolaítas, que te dá uma liberdade destrutiva. Você acha que está vivendo, está bem com Deus, mas você está só se afundando cada vez mais. E a igreja de Pérgamo está aceitando esse grupinho, em vez de corrigir, em vez de pregar a palavra, de falar assim, aqui não é dessa forma. A palavra de Deus diz assim, assim, assado. Não estou falando de doutrina de homens, de costumes não. De cabelo, de roupa, de maquiagem, de unha, não estou falando de doutrina de homem, não, estou falando da palavra de Deus. Amém, gente? Então essa igreja estava em conflito com o mundo, porque o mundo estava entrando dentro dela. E o que a Bíblia fala sobre o mundo, gente?
Tiago capítulo 4, versículo 4, sabe como é que a palavra de Deus vai dizer lá? Adúlteros e adúlteras. É pesado, né? Quem é o adúltero, gente? É o que trai o quê? É o que trai a sua esposa, é o que trai seu marido. É alguém que é infiel ao seu compromisso, à sua aliança. E ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É pesado isso. Quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. 1 João 2, a partir do versículo 15, vai dizer que no mundo, vai dizer assim: não ameis o mundo, e nem o que o mundo há. Porque lá só tem o quê? Olha só, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne. Carnaval é o quê, gente? Festa da carne. Qual é a alegria de uma mulher lá no carnaval? Não, eu beijei 20. Eu peguei 4 numa noite só. Marido dá o perdido na esposa. E vice-versa. No carnaval ninguém é de ninguém. Enche a cara, é a festa da carne. E é isso que o Senhor vai dizer lá em 1 João 2, versículo 15. Que no mundo tem o que? A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Cada vez mais está difícil de identificar crentes, servo de Deus, homem de Deus, mulheres de Deus. Evangélico tem demais, gospel tem demais, crente tem demais, mas homens de Deus, mulheres de Deus, são poucos. Doutrinas de Balaão. Esse era o conflito. Então o Senhor diagnostica a doença. Agora ele passa o quê? O remédio. Eficaz. Não é talvez vai dar certo. Não, isso aqui é eficaz. Ele vai dizer no versículo 16. Arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém, gente? Jesus está dizendo: ó, faça uma limpeza aí. Pastor de Pérgamo, anjo da igreja de Pérgamo, faz uma limpeza aí. Começa a pregar a minha palavra. Bata contra o pecado, insista na santidade. Porque se você não se arrepender, eu vou vir e eu vou combater com a espada que sai da minha boca. Eu vou combater. É assim que Jesus vai vencer a besta e o falso profeta. É com a espada aguda da sua boca e todos os seus inimigos. Amém, gente? O Senhor está dizendo: arrependa-te. Estava negociando sua santidade, estava negociando seu chamado, seu dom, o seu talento. Volte, levante, não se proste. Estava voltando para os vícios e achando que está tudo bem. Não negocie sua santidade. Não negocie a sua vida com Deus. Não troque a sua vida eterna por um momento de alegria e prazer aqui nessa terra. Jesus, ele tem o melhor para você. Arrependimento. Arrependimento é conversão, é mudança de curso, mudança de mente, mudança de coração, é dar meia volta. É retornar. Arrependa-te. O combate lá fora está bom, agora tem que combater aqui dentro. Porque Balaão está aí, os nicolaítas estão aí, pregando uma graça barata. Tudo pode, você pode fazer tudo. Deus é pai, Deus não vai lançar ninguém no inferno não existe. Isso é coisa de pastor para colocar medo no crente. Então é coisa de Jesus também. Jesus está querendo botar medo. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então ele estava dizendo: prega a minha palavra, arrependa-te, limpa a minha igreja, tenha zelo pela minha obra.
Hoje nós sabemos que o povo gosta de entretenimento. A igreja que dá entretenimento, ela é cheia, gente. Mas a igreja que prega, que ensina, que te conduz no caminho, são poucos. Tem gente que vem e fala assim: ô rapaz, pastor jogou indireta, para mim sai fora. Não, fui na igreja, eu gosto de revelação, eu gosto de bênção, pastor. Eu gosto de pastor raio-x. Sabe tudo. Fala meu nome, fala meu CPF, fala onde eu moro, fala a cor do meu carro. Eu gosto é disso, pastor. Eu gosto de anjo cortando com espada, caneta de ouro. Eu gosto dessas coisas. Mas o Senhor não negocia a sua palavra. O mundo vai passar, mas aqueles que estiverem na palavra de Deus permanecerão para sempre. Amém, gente? Permanecerão. Os que estão em Cristo permanecerão. Então o Senhor, Ele vem com a promessa agora. E a promessa do Senhor está aqui no 17. Se arrepender, se fizer uma limpeza. Gente, isso aqui é para nós, faça uma limpeza. Tira a sua música mundana, tira as pornografias do celular. Sai desse grupo. Sai desse tipo de amizade, só fala de festa, só quer te levar para as festas. Só fala da vida dos outros, sai dessa rodinha. É uma limpeza, Jesus quer te salvar. Jesus vai me buscar uma igreja santa, gente, não se engane. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não, pastor, é porque eu sou fraco. Sim, se fortaleça. Quando alguém está fraco, gente, ele fica sem comer? Não. Ele vai tomar as vitaminas, ele quer comer, ele quer se fortalecer de novo. Assim é a vida espiritual. Amém, gente? Olha a promessa do Senhor, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando contigo, querido. Escute. Ao que vencer. Gente, sempre é assim, ao que vencer. Jesus já te deu condição para vencer tudo aqui nessa terra. Jesus já te deu condição para vencer o pecado, para vencer os teus desejos, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Jesus já te deu essa condição. Não vai ter desculpa de dizer: não, Senhor, é porque eu fui fraco, eu não sabia, sabe? É o que vencer. Não é o derrotado, não, é o que vencer. Darei eu a comer do maná escondido. Que maná é esse, gente? O maná foi o alimento do povo lá no deserto. Deus fazia que chovesse maná pela manhã. E todos os dias, pela manhã cedo, o maná estava lá. Moisés falou assim: ó, não guarda, porque amanhã vai vir de novo. E o povo guardava. E no outro dia estava podre. E chovendo maná novo. Pegaram um pouco desse maná e colocaram dentro da arca da aliança. Como lembrança da provisão de Deus no deserto. Jesus vai dizer que Ele é este maná, Ele é o pão do céu. Jesus é esse maná que veio do céu. O que Jesus está prometendo aqui? Olha, darei de comer do maná escondido. Jesus está te prometendo uma comunhão eterna com Ele. De você sentar à mesa com Ele. De você desfrutar de uma vida eterna na presença dEle. As dores vão passar. Sabe o que é você não ter dor no corpo, não ter tristeza, não ter angústia, depressão, não ter desânimo? É o que o Senhor te promete. Uma comida espiritual. Uma comunhão com Ele eterna. Dar-te-ei ao que vencer, vai comer comigo, nós vamos ser um. Vocês me verão como eu sou, e eu verei vocês como vocês é. Vocês vão receber um corpo glorificado, comerão desse maná. E dar-lhe-ei uma pedra branca. A pedra branca é interessante, porque antigamente tem dois significados para elas.
Antigamente, quando alguém ia para uma festa, só entrava quem tinha uma pedrinha branca. Era uma forma de convite na antiguidade. Só entrava quem tinha uma pedrinha branca na festa. Até festa pública, o convidado tinha que ter uma pedrinha branca. Era o convite. Outra situação da pedrinha branca na antiguidade era nos tribunais. Quando alguém era absolvido, o júri colocava as pedrinhas brancas para absolver alguém. Quando colocava a pedrinha preta, quando o júri colocava a pedrinha preta, ali estava condenando aquela pessoa. Então o que é isso? Jesus está querendo dizer com isso para nós? Que aquele que vencer, ele terá acesso ao banquete do Cordeiro, a festa do Senhor Jesus Cristo, a festa messiânica no céu. Aquele que vencer a pedrinha branca também significa o que? Absolvição, não terá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não haverá condenação, culpa, acusação, não. Vocês estão absolvidos, porque em Cristo você é uma nova criatura. Vocês têm acesso, pode entrar pela porta. Os salvos vão entrar pela porta da Nova Jerusalém. Amém, gente? Vai ter que mostrar a pedrinha. E estará diante de Deus sem condenação, absolvido de todo o seu pecado. Ele vai dizer, na pedrinha tem o seu nome, mas um novo nome. Esse nome, por quem te conhece aqui na terra, não vai existir mais. Ninguém vai te conhecer pelo teu nome aqui na terra. Você vai receber um novo nome. Você vai fazer parte da família de Deus. Terá um novo nome. E um novo nome significa uma nova história para você. Você terá uma nova história de alegrias, de festas, de adoração, de intimidade, de comunhão, de prazeres que você nunca experimentou e nunca pensou em experimentar. Um novo nome o Senhor tem para você. Francisco, não, que negócio de Francisco? Recebeu um novo nome. Amém, gente? Chiquinho, não tem nesse negócio de apelido, não tem nada. É um novo nome. Fala assim, Deus tem um novo nome para você, meu irmão. Você é conhecido pelo quê? Pelo seu nome. Amém? Você é conhecido pelo seu nome. E você vai receber um novo, que você vai receber um corpo glorificado. Amém, gente? Glória a Deus. É isso que Deus está prometendo para aquela igreja. Combata as heresias, combata o falso ensino, a falsa doutrina dentro da igreja, o falso ensinamento. Não se misture com este mundo. O Senhor já te tirou deste mundo do lamaçal, do vômito, para te dar uma nova esperança. Esperança de vida eterna. Amém, gente? Essa é a promessa de Deus ao que vencer. Amém, gente? Imagine alguém entrando aí pelas portas da Nova Jerusalém. Está aqui, Senhor, um novo nome, uma pedrinha. Sentado à mesa com o Senhor. Ver Jesus face a face. Porque a espada está lá. O juízo virá. Então essa é a palavra do Senhor à igreja de Pérgamo. E é uma palavra contemporânea para nossas igrejas e para nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, não se santifique. Se santifique, não se misture com as coisas imundícias deste mundo. Jesus te chamou para fazer a diferença. Não é para ser mais um no meio da multidão, não é para você fazer a diferença. Seja fiel, seja sincero em teus negócios, seja justo. Busque a paz com todos. Se santifique. 1 Tessalonicenses, para nós terminar, no capítulo 4, no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Põe aí na tela aí.
Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, a sua vida, em santificação e... Amém, gente? É assim que o Senhor quer a sua igreja. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A sua santificação. Se afaste daquilo que te contamine. Se afaste da doutrina de Balaão. Na internet está cheio de doutrinas de Balaão. Crentes sendo desviados. Crentes sendo desviados. Desengrejados. Por causa de doutrinas de Balaão. Achando que está tudo bem, porque alguém disse que está tudo bem. Vai ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Começa a conhecer a palavra de Deus. Não se engane, a verdade liberta. Amém, gente? E é com essa verdade que Jesus se apresentou à igreja de Pérgamo. E é com essa verdade que Ele se apresenta a você hoje. Amém? Glória a Deus. Você que entendeu essa palavra, diga glória a Deus. E aplauda o Senhor Jesus com alegria.